Fala aí pessoal, então vamos resolver agora a questão de número 58, que faz parte da nossa lista de exercício 1. E aí eu vou apresentar para vocês duas soluções, mas vamos entender primeiro o problema. Ele quer que, dada uma string, eu encontre o tamanho da última palavra dessa string, né? E lembrando, e aí ele nota, é, ele especifica que a última palavra é a maior substring cons- é, é, que consiste de espaços não em branco, né, de apenas caracteres que não são brancos, né. Então, nesse caso aqui, por exemplo, quando ele bota alguns caracteres em branco no final, a última palavra seria a moon, né? Então, vamos lá. Eu pensei em duas soluções para esse caso. Uma mais ligada para assim, uma maneira mais fácil, rápida, que aproveita as facilidades do Python, e uma outra solução que é mais, digamos, sem tanta gambiarra do Python, né? Sem tantas funcionalidades do Python, que você conseguiria resolver em uma outra linguagem sem depender das, dos macetes que o Python tem, né? Então a primeira solução foi essa aqui. Então, dado uma string, né? Dado eu chamo essa função e tal. A primeira coisa que eu faço é utilizar a função strip, que ela meio que faz um trim, né? Ela poda os espaços em branco do início e do final da minha string. Então, nesse caso aqui, ela viria aqui, podaria o espaço em branco que tem aqui na frente, podaria o espaço em branco que tem aqui atrás, aqui no final, e sobrariam só as palavras aqui do meio. E feito isso, eu conseguiria utilizar o split, passando o separador do espaço em branco, né, em que ele conseguiria separar essa string aqui pelos espaços em branco que existem, né? E, consequentemente, o, o último termo da minha lista seria a minha última palavra. Então, eu conseguiria pegar aqui, utilizando o operador menos um, em que ele aponta para o final da lista, né? Aí aqui vamos desmembrando aos pouquinhos, né? Eu tenho uma string, certo? A string tem um método strip. Esse método strip retorna a mesma string, só que podada, né, cortando os espaços em branco que tem no começo e no final. Aí eu passo essa string para o método split. O método split ele retorna uma lista separando os valores pelos espaços em branco, né, que eu passei aqui no caso, eu passei o separador para ele, que foi um espaço em branco. Então ele vai criar uma lista cortando essa minha string pelos espaços em branco que tiverem, certo? E aí, como eu tenho uma lista, eu consigo pegar o último índice dessa lista passando o operador menos um. Então eu pego o último termo, como eu usei o strip lá, o último termo vai ser a última palavra, e eu consigo pegar então essa última palavra, e aí depois eu retorno só o len dessa última palavra, ok? Então, é uma maneira simples, é, duas linhas só, mas que utiliza muito dos macetes do Python, né? Então, se a gente vier aqui e jogar ela aqui, cadê? Eu não copiei, não. Aqui, ó. Ah, tá. Vamos lá. Se eu executar aqui os casos de teste, todos eles passaram, ok. E se eu submeter também, ele vai passar, beleza? Então, ele passou. Só que tem uma maneira mais, né, recomendada, digamos assim, que funciona em qualquer linguagem de programação, em que a gente vai procurar, a gente vai fazer como é que vai ser a nossa busca aqui, né? A gente vai ter, por exemplo, a nossa palavra. Então, digamos que nós temos a palavra hello. Aqui eu vou utilizar um asterisco para simbolizar o espaço em branco, ok? E a palavra
world, ok? E aí a gente vindo aqui no taran, taran. E aí a gente vai utilizar duas variáveis para delimitar o começo e o fim da nossa palavra, da última palavra. Então, começando, eu vou procurar o final da minha palavra. E o que é o final da minha palavra? Eu vou percorrer a minha frase do final para o começo, de trás para frente, e vou procurar o primeiro caractere que não seja um caractere branco, certo? Então, eu estou aqui com a minha variável end, né, digamos assim, a palavra é, e o primeiro cara aqui nessa frase, eu já acho um cara que não é um caractere em branco, ok? Dito isso, eu já sei que aqui é o final da minha última palavra. E eu passo esse cara para. E agora eu preciso achar qual é o começo da nossa palavra, né? E o começo da nossa palavra é onde eu achar o primeiro caractere em branco após todas essas execuções. Então eu vou iterando sobre todas essas letras até que eu ache um cara que é um caractere em branco. E aí eu vou encontrar onde começa a nossa última palavra, ok? Então, dito isso, eu vou iterando aqui e aí eu encontro que a minha variável de start é essa aqui, nessa posição no caso. E aí no final é só eu retornar end menos o início, que aí eu já vou ter a total, ok? Então, feito isso, a gente criou a variável end. Eu determinei que ela começa no final da minha string, né, nessa posição aqui. E eu verifico, o end é maior ou igual a zero e se ele é um espaço em branco. Se ele for um espaço em branco, eu ainda não encontrei a minha, o final da minha palavra, porque eu preciso encontrar um caractere diferente de branco. Então eu vou repetindo até que essa condição seja falsa. E aí quando ela for falsa, é sinal que eu já encontrei a posição do meu final. Nesse caso aqui, como o primeiro caractere já é um caractere diferente de branco, ele não vai nem entrar nesse while e já vai pegar a variável, já vai pegar a posição final da minha string como sendo o end, certo? E eu starto aqui o start como a variável start a partir do final, obviamente, eu não vou poder começar de antes do final, né? Eu já inicializo ela com o valor do final. E, mais uma vez, eu vou agora procurar caras. Eu vou ficar repetindo enquanto ele achar caras diferentes de espaço em branco. Eu estou buscando um espaço em branco. Então, enquanto ele não achar um espaço em branco, ele vai ficar repetindo. Ok? E aí ele vai ficar repetindo. Toda vez que ele encontrar um cara que é diferente de espaço em branco, eu diminuo um da minha variável start e ela vai andando até ela achar o cara que tem em branco. E no final, eu retorno start e o end, ok? Nesse caso aqui eu passei a string com espaços em brancos no início e no final, ele achou o cara aqui do end, também achou start e retornou 1, ok? Então vamos mandar aqui essa solução, ok? Beleza, vou executar aqui com os casos de teste dele, vou submeter. Beleza, aqui mesma coisa, até com o mesmo tempo de velocidade, né? Então é uma outra maneira também que a gente pode resolver essa questão sem utilizar tanto os macetes, né? As gambiarras, não vou dizer gambiarras, mas as utilidades, as ferramentas, as funções que são nativas ali do Python, ok? É isso aí, galera. Valeu!